E estamos falando em volta às aulas, então vamos falar com ela, Cássia Benini, que é a coordenadora regional de educação, titular da terceira CRE, para falar sobre o início do ano letivo de 2023 na rede estadual, estudos de recuperação de aprendizagens, obras nos educandários, temas que a gente já abordou recentemente com a Cássia e até teve uma ampliação da confirmação das matrículas, né, no prazo para a confirmação das matrículas, que foi um pouquinho mais do que estava previsto, mas eu queria começar, Cássia, te perguntando se já está confirmado que Cássia Benini vai permanecer aí pelos, não sei se pelos próximos 4 anos, mas foi oficializada já pelo governador Eduardo Leite, porque demorou um pouquinho, mas os nomes dos secretários, pelo menos, foram oficializados. Como é que está a sua situação em relação à coordenação regional de educação? Mais uma vez, bem-vinda à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar conversando com vocês novamente e atualizando sempre as informações da educação, que é um processo bastante dinâmico, né? Em relação à confirmação, nós ainda não estamos aguardando. Tivemos sim a recondução da secretária Raquel e recebemos essa notícia com muita alegria, né, para dar continuidade ao processo que já vinha sido implementado por ela na educação gaúcha, e estamos aguardando as designações até o final do mês de janeiro. Cássia, que até inicialmente estaria aqui na rádio, mas aí por conta das obras na 386, a gente sabe que elas vão ajudar muito, né? Mas também fica-se um pouco de receio, tinha outros compromissos e por isso está aí online conosco, mas é importante, em boa qualidade, também com imagem para quem está na nossa live. Vamos falar um pouco desse processo de rematrículas, da questão de tudo que já ocorreu, até mesmo no início de janeiro, né? Com a entrega das senhas. A gente falou antes disso e naquela oportunidade, no final de 2022, você comentava dessa possibilidade da distribuição das senhas, que eu particularmente estive no dia 1º de janeiro no Castelinho e no Érico Veríssimo. No Castelinho funcionou bem, pelo menos naquele domingo, mas no Érico tinha muita gente que ficou na fila e não ganhou senha. Uns falaram que ficaram lá e foram criadas senhas dentre as próprias pessoas que estavam na fila. Como é que foi a avaliação disso? E uma possibilidade que a gente viu muito na repercussão, possibilidade de se mudar isso, né? A outra vez você falou que dependeria do governo do estado, mas para que de repente se faça tudo online e não se tenha mais a necessidade de pessoas ficarem 14 horas na fila, como foi o caso mesmo com a distribuição de senhas nesse ano. Foi um processo que nós fizemos uma testagem, digamos assim, né? Que em certo ponto melhorou, mas ainda não resolveu essa situação. Mas com certeza é um processo que talvez a gente tenha que melhorar, né? Levar essa demanda para a Secretaria de Estado da Educação, porque, como eu dizia lá no início, nós não temos problema de vaga para o ensino médio, mas a questão é o turno que os pais desejam e que muitas vezes, agora, neste momento, os pais que estão procurando a escola para fazer a matrícula dos seus filhos já não encontram mais a vaga naquele turno que desejavam. Mas a vaga existe. Então, isso é muito importante que os pais fiquem tranquilos nesse sentido. Agora está um processo bastante tranquilo, porque a procura já é bem menor, mas claro que nos primeiros dias sempre é uma busca bem maior por vaga. Mas nós estamos, sim, num trabalho bastante intenso por este período agora que já se avizinha o início do ano letivo. E como eu falava lá naquela entrevista já para ti, né, Ricardo, nós temos uma questão diferenciada agora neste ano de 2023, que ainda é o fechamento do ano de 2022, aonde nós teremos um período de estudo de recuperação do dia 8 até o dia 16 de fevereiro. Anteriormente ao início do ano letivo 23, nós teremos para aqueles alunos que não atingiram a média nas suas notas no ano de 2022 ou ficaram com uma frequência abaixo de 75%, nós temos uma oportunidade, e é importante que os alunos aproveitem essa oportunidade para que seja feita a recuperação das aprendizagens. Tá? Ela tem o objetivo de suprir as defasagens das habilidades e competências, e não é simplesmente ir lá fazer uma prova, mas é sim
um trabalho diferenciado. Nós já fizemos ontem uma reunião com todos os diretores, orientando quanto a isso, e também faremos algumas reuniões em grupos menores na próxima semana com os diretores, porque nós temos escolas onde o número é maior de alunos que estão neste período de estudos de recuperação, então que a gente dê uma atenção especial a este grupo de alunos e se faça um trabalho diferenciado para recuperar essas aprendizagens. Tem um número total de alunos que estão passando por esse processo? Nós temos, na nossa rede estadual aqui da terceira CRE, nós temos 19%. Nós temos um total nós fechamos o ano de 2022 com 19.195 alunos matriculados. E destes nós temos 19%, então dá em torno de 3.000 alunos da nossa rede que se encontram em estudos de recuperação. Tá? É um número bastante alto, então por isso que a Secretaria de Educação traçou essas estratégias juntamente. Nós tivemos informação na quinta e na sexta-feira em Porto Alegre, nos apropriando desta metodologia, destas questões, para também trabalharmos com o nosso grupo de escolas, né? Então, foi um trabalho bastante intenso na quinta e na sexta-feira, e agora estamos cascateando esse trabalho para as direções e supervisões das escolas, e que também vai ser trabalhado com os professores, com todos os professores retornam para a escola no dia 6 de fevereiro, e aí sim eles farão no dia 6 e no dia 7 todo esse planejamento, e no dia 8, então, os alunos retornam às escolas, esse grupo de alunos, especialmente, que precisam deste trabalho, para fazer o estudo de recuperação, então. Voltando um pouquinho ali, Cássia, em como serão as aulas, você disse que não vai ser simplesmente fazer uma prova. Os alunos vão estar em sala de aula, vai acabar misturando alunos de outras turmas, como é que vai se dar isso na prática? Isso cada escola tem a sua organização. Ela tanto pode... na verdade, é feito um estudo dos alunos das suas habilidades essenciais para avançar para o ano seguinte. Então, os alunos eles podem ser divididos, digamos assim, por habilidades que eles ainda não estão dominando. Ou eles podem ser agrupados da mais diversas. A escola precisa olhar para dentro de si, então por isso que nós vamos fazer esse trabalho individualizado com as escolas, utilizando metodologias ativas, utilizando outras formas de planejamento, porque para que esse aluno realmente retorne à escola. E o que precisa ficar claro é que não vai ser uma aprovação automática. Claro que terão alunos, sim, que irão reprovar. A gente sabe que terão alunos que vão reprovar. Não vai ser uma aprovação automática. Isso precisa ficar claro. Que não é o aluno ir lá e simplesmente ele vai avançar. Não, se o conselho de classe vai ser feito, um conselho de classe no dia 17 e vai analisar qual foi a evolução pedagógica deste aluno. Então, isso é toda uma análise, é todo um trabalho que vai ser feito com as escolas para que esse aluno possa avançar. Quais as habilidades que ele precisa, por exemplo, o aluno de sexto ano, quais as habilidades que ele vai precisar, quais as habilidades essenciais que ele precisa ter em 2022, o ano letivo 2022, para avançar para o sétimo ano. Então, é uma análise de cada caso que a escola precisa fazer. Então, por isso, esse tempo agora que nós teremos com a coordenação pedagógica, com as direções, e depois, no dia 6 e dia 7, as coordenações pedagógicas irão trabalhar juntamente com seus professores, para que no dia 8, do dia 8 até o dia 16, os alunos retornem, esses alunos que precisam ter esse trabalho feito, e então sejam novamente avaliados pelo conselho de classe. Ou seja, uma dúvida que eu tinha agora na sua última explanação, acho que ficou claro. Eu perguntaria se eles são obrigados. Eu entendi num primeiro momento que seria um suporte, um reforço para que eles comecem bem o ano letivo de 2023. Mas então, na verdade, se trata de uma segunda chance para aqueles que não terminaram bem o ano de 2022 e podem ainda ser reprovados em relação ao ano passado, é isso?
Isso aí. E nós tivemos alunos... É uma nova oportunidade de recuperação, né? E nós tivemos alunos reprovados no ano passado? Como? Desculpe. Tivemos, mesmo assim, alunos que foram reprovados no ano passado? Ou ficou tudo para esse ano? Nós estamos falando do ano letivo 2022. Isso. Nós não temos nenhum aluno reprovado ainda 2022. Ok. Todos os alunos que não atingiram a média ou que ficaram com menos de 75% de frequência, eles ficaram automaticamente em estudo de recuperação. Nós falamos de alunos aprovados e alunos em estudo de recuperação. Neste momento, nós não temos nenhum aluno reprovado. Isso já foi feito outras vezes ou é a primeira vez que está acontecendo? Na época que teve o Politécnico, enfim, já foi feito uma oportunidade extra de avaliação para aqueles alunos que não tinham os objetivos também, não tinham as habilidades atingidas. E agora retomamos, porque também nós estamos saindo de um período de pandemia, onde a gente sabe que as aprendizagens estão acontecendo de forma diferente, né? Então, por isso que está sendo feito esse planejamento dessa nova oportunidade para os alunos. Estamos conversando com Cássia Benini, coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, que tem a sua sede em Estrela e que abrange aqui os municípios do Vale do Taquari. Ainda voltando em relação às vagas no turno da manhã, que é a grande disputa, que teve mais uma vez filas. Muitas pessoas ficaram na tentativa e não conseguiram. Deu para ajeitar, acomodar a maioria das pessoas? Como é que ficou essa situação, Cássia? Hoje nós estamos com as turmas da manhã todas com o seu número esgotado, né? Mas à tarde nós ainda temos possibilidades de vaga. Então, as pessoas que fizeram dentro do prazo, usaram aquele prazo, conseguiram minimamente, a escola conseguiu equalizar essas questões. E agora nós temos vaga sim, só que somente à tarde e noite que nós ainda dispomos de vaga. Antes a gente falava, ainda falando das fichas, né? O Ricardo até citou que no Castelinho funcionou de uma forma um pouco melhor, pelo menos foi o que aparentou na prática. Numa avaliação geral, vocês dizem que funcionou melhor do que o sistema de antes ou mesmo assim teve problemas? Funcionou melhor, mas ainda assim nós precisamos aprimorar esse sistema, né, Gabriela? É uma questão que ainda a gente precisa melhorar, precisamos avançar nessas questões, especialmente Lajeado, que é essa questão que nós temos o problema de turno, tá? Os demais municípios da nossa região, nós não temos essa questão. Então, nós temos sim que focar na questão de Lajeado para aprimorarmos essa questão da distribuição, enfim, da organização das vagas. E confere que em outras regiões é tudo feito online, é tudo feito pela internet, que não é em todas as regiões que é necessário esse tipo de situação? Não, o sistema ele é o sistema do estado, em todo o estado acontece desta forma, como acontece aqui na nossa regional. Nas 30 coordenadorias acontecem da mesma forma. O processo, existe um edital de chamada pública, onde existem os prazos e acontecem todas essas questões desta forma. Apenas para vaga, sem diferenciação entre uma coordenadoria e outra. Só tem coordenadorias maiores que existe um espaço onde se chama de central de matrículas, que aí não é feita a matrícula direto na escola, ela é feita na central de matrículas e em problema de vagas, as pessoas não se dirigem à escola, se dirigem a essa central, mas o processo em si, ele é o mesmo. Mas é apenas para vaga, então, sem estipular o turno. Só talvez Sim, não tenha a mesma procura em outras regiões que tem aqui em Lajeado. É que a questão é que na hora que o pai inscreve o seu filho, ele escreve para o diurno ou para o noturno. E aí o diurno compreende manhã e tarde. Essa é que é a diferenciação. E não dá para estipular que seja manhã, tarde ou noite para ficar bem claro e ali ser solucionado? Que a gente precisa avançar, né, Ricardo? Exato. É essa questão que nós precisamos avançar. Cássia Benini, mudando um pouquinho de assunto, a gente falou aqui na última vez que você veio até a Rádio Independente sobre
a situação da escola Carlos Fett Filho, que luta aí há muito tempo para a reforma do prédio, falamos de outras obras também, mas eu lembro que a Carlos Fett Filho, naquele momento, estava para abrir os envelopes e então analisar as propostas do menor preço. Como é que está essa situação? Esse processo ainda continua na Selic, ele não passa por nós na secretaria aqui, né, neste momento, porque é na central de licitações, e ele ainda, nós não conseguimos visualizar, mas ainda não teve, hoje de manhã eu ainda verifiquei, e ainda não temos ali no site já colocada a empresa vencedora. Vimos sim que temos 2 empresas que eles estão está sendo analisada a documentação, enfim, todas as questões de projeto, mas ainda não existe a informação da empresa vencedora dessa licitação. Tem algum prazo para que seja informado? Eu não sei te dizer se tem algum prazo, porque isso é um trâmite que corre fora da secretaria, então a gente não tem acesso a essas informações. Mas outras obras, nós temos obras bem significativas que estão saindo, né? E acreditamos que essa obra também seja uma obra que vai sair logo, logo, até porque é uma das prioridades do governo, né? Ontem a gente viu, vocês também devem ter visto pelas redes, a questão que teve uma reunião onde esteve o governador, o chefe da Casa Civil, a secretária de Estado da Educação, a secretária de Obras, reunidos para verificar essas questões de obras das escolas e assim, estipular prioridades, né? E ali, ainda o governador, na sua fala, ele coloca que as obras escolares é a prioridade máxima. Na semana passada, nós fizemos todo um levantamento, as escolas tiveram que responder ao Estado, as situações de cada uma das suas escolas, as direções tiveram que responder, para que pudesse ontem ser feito esse trabalho pelos secretários e pelo governador, para verificar realmente quais são as prioridades, elencar prioridades aonde tem que ser focado em primeira mão os trabalhos nessas questões de obras. E ontem ainda nós assinamos uma OIS de uma obra sonhada há muito tempo já, no município de Antagorda, na Escola Sagrado Coração de Jesus, que na verdade é um prédio que funciona 2 escolas. Durante o dia funciona a Escola de Ensino Fundamental Sagrado Coração de Jesus e à noite funciona a Escola de Ensino Médio São Carlos. Então, uma obra elétrica, onde vai ser feita toda a parte elétrica com transformador, uma obra orçada em R$260 mil. Então, é uma questão que nós temos várias obras acontecendo na região. Temos a Escola Pereira Coruja também, a obra elétrica que está acontecendo. Nós assinamos a ordem de início no dia 5. Também temos a Padre Fernando, que está em obra de Roca Salles, um muro que caiu na época da enchente e agora está sendo refeito. Temos a questão da escola Reinaldo Afonso Augustin de Teutônia, que está sendo concluída agora em fevereiro também, toda a parte elétrica da escola. Ontem, na sexta-feira, foi concluída a obra de toda a parte de acessibilidade da Escola Padre Domênico Vicentini de Encantado. Então, nós temos bastante escolas nossas que estão passando por intervenções de obras para melhoria para os alunos, né? Essas Nós obras, cada vez que eles tenham melhores condições. Essas obras elétricas são por conta de fiações antigas? Os nossos prédios, eles são prédios muito antigos, e na época, quando foi feito, os equipamentos que lá existiam eram poucos, enfim, então hoje a capacidade elétrica das escolas já não atende mais à necessidade. A escola tem split, não consegue ligar o split. Os computadores não conseguem ligar todos ao mesmo tempo, então é questão que nós precisamos e até o perigo, né? Eu sempre digo, não adianta nós termos um PPCI em dia se nós estamos com a rede elétrica em péssimas condições, que pode a qualquer momento
dar uma fagulha e ter um incêndio. Então, é uma questão que precisa ser feita essas intervenções elétricas nas escolas. E tudo vai estar pronto até o dia 23 de fevereiro, quando começam as aulas. Tem mais coisas também para ser organizadas ainda para esse período, para o ano letivo que vai iniciar? Provavelmente essas obras elas não vão estar concluídas no início do ano letivo, elas vão acontecer simultaneamente ao ano letivo, porque são obras bastante grandes, são obras que têm um prazo de contrato de conclusão para 90 dias, então é um prazo bastante, por tamanho da obra, é um prazo curto, mas que a escola vai acontecer a obra simultânea ao funcionamento normal da escola. Tá certo. Reforçar, então, que dia, Ricardo? Como o ano 23, letivo? né, Cássia? 23. E para quem tá de recuperação? Dia 8. O ano letivo inicia no dia 23 de fevereiro para todos os alunos e os exames de recuperação nós teremos do dia 8 até o dia 16 de fevereiro. Tá certo. Cássia Benini, obrigada por atender a Rádio Independente, pelas informações, um bom ano letivo a todos, uma boa preparação também antes de receber os alunos. Nós agradecemos o convite. Infelizmente não foi possível estar aí presencialmente, mas a tecnologia nos permite essa intervenção, mesmo que seja online, né? Mas da próxima vez a gente vai estar presencialmente aí com vocês. É sempre um prazer estar atualizando os ouvintes quanto às informações das nossas escolas. Mas tudo certo, o importante é passarmos a informação. Coordenadora da 3ª Coordenadoria Regional de Educação, 3ª CRE, Cássia Benini, conversando conosco, então, o início do ano letivo, dia 23 de fevereiro, mas os alunos que precisam fazer esse processo de recuperação de 8 a 16 de fevereiro já participam das aulas e desses momentos de aprendizagem, e também a questão também de obras das escolas, né, que estão acontecendo muitas obras de fiação, a troca do sistema aí das escolas, obras elétricas acontecendo. E a escola Carlos Fett Filho, né, Ricardo, que segue com essa questão aí da licitação, ainda 2 empresas a princípio interessadas, mas não tem a revelação por parte da Secretaria Estadual, que logo deve ser divulgada, e aí, de fato, a obra vai começar na prática, uma obra esperada há tanto tempo. Bastante tempo, né? Tá meio que uma novela, mas que bom que está andando, né? Tem novos capítulos aí que são promissores para frente.